Primeira vez que eu vi ele, estava passando de carro, ele atravessando o semáforo, né? E aí eu fui acompanhando com os olhinhos, né? E agora eu gosto sempre de me apresentar como Sérgio Souza Moresi, né? Que eu fico feliz, né, por esse nome, por a gente estar, né, representando, né, ser o primeiro casal sempre, né? Todas essas pessoas. Nós estamos juntos há 12 anos, né? E 12 anos juntos, mas morando juntos, porque nós namoramos um mês, né? Só que nesse um mês, todos os dias, o Sérgio dormiu em casa, né? O dia que ele não dormiu em casa foi para buscar as coisas na casa, né? Que ele morava com os tios, para contar para o tio que ia embora. E, então, assim, nós estamos hoje anos juntos. Ele sempre teve essa história, o sonho do casamento, né? Mas eu nunca me importei por isso, porque assim, não era uma possibilidade ainda, né? Existia a tal da união homoafetiva, que você ia fazer um contrato num cartório de notas e protestos, né? E você fazia um contrato ali que era um papel para dizer que você morava junto com uma outra pessoa, né? Então não tinha direito, não tinha garantias nenhuma. Aí, com a decisão do STF de equiparar a união estável homoafetiva com a união estável heterossexual, aí ali eu já, né, olhei diferente. Não, agora sim, agora existe, né, um procedimento que minimamente reconhece alguns direitos, reconhece, né, que nós vivemos juntos, que formamos uma família. Aí, a partir dali, assim, eu falei, vamos fazer, Sérgio? Vamos nos casar, né? Só que não é no civil, é no cartório de protestos ainda, né? Mas vamos aproveitar esse momento e celebrar essa conquista que o STF nos garantiu. Mas ali o movimento LGBT já vinha também, a partir da decisão do STF, já vinha discutindo na possibilidade da conversão da união estável em casamento civil, porque a Constituição assim permitia, né, que a união estável ela pode ser convertida em casamento civil. E se o STF equiparou, né, a união estável homossexual e a heterossexual, então nós também entendíamos assim, também não podemos nos casar no civil. Até demos declaração no jornal, enfim. A nossa união estável também foi bem repercutida aqui na região, porque foi praticamente a primeira também da região. E aí o cartório de registro civil, né, que é onde se registram os casamentos civis, entrou em contato com a gente, o oficial, e falou, olha, nós também temos o mesmo entendimento que vocês do movimento, né? Conversando aqui com o promotor, com o juiz, eles também têm esse entendimento que há possibilidade. Vocês querem? E aí, né, eu falei, a gente conversou, nós queremos, claro que nós queremos, né? Acho que agora é a realização de um sonho, é um grande passo que a gente dá, né? Eu particularmente, assim, acompanhei muito todo o processo no STF para equiparação da união estável. Os 2 dias, né, de votação foram assim, o dia inteiro, os 2 dias inteiros em frente ao computador, acompanhando voto a voto, sentença a sentença, vibrando com cada frase de efeito, né, dos magistrados. Enfim, a gente foi uma alegria muito grande aquela decisão. Porque a gente sabia que ali, né, era conquista de direitos, aquilo representava assim, não representava só assim aquele momento histórico dos juízes decidindo, né, pela união estável, pela equiparação, mas representava assim a história de muitos militantes LGBTs que ao longo dos anos, né, já vinham lutando, reuniões em congresso, as paradas, as articulações no meio político, que é muito difícil. Então eu senti muita essa emoção, porque a gente militando, então a gente também acompanhou a emoção daqueles militantes antigos que lá atrás já vinham, né, há muito tempo se movimentando. Então nós conseguimos perceber não só a nossa emoção, mas a emoção daqueles nossos amigos militantes, né, que a vida inteira lutavam, né?
eu lembro de um episódio que no dia do casamento, dia 28 de junho, né, Dia Mundial do Orgulho LGBT, à noite nós fomos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que estava tendo uma homenagem pelo dia, né, uma sessão solene pelo dia 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT. E aí quando nós chegamos, as pessoas, quando chegamos já começaram a aplaudir, que viram nós, as pessoas queriam pegar na certidão de casamento para olhar na certidão e ter certeza que estava escrito ali, casados no civil. Né? Então isso foi de uma emoção ímpar. Óbvio, né? Porque era um dia comum da semana, durante a semana, eu estava passando pela feira, que é o que eu fazia toda quarta-feira. E aí, não era nem começo, no meio da semana, era mais pro final de semana. E aí você ouvia os burburinhos, né? Algumas pessoas me pararam, parabéns, olha, é isso mesmo. Nossa, foi maravilhoso ver vocês na TV. Parando perto de algumas pessoas que não me conhecia, né, e não viu, aí você ouvia uma crítica. Nossa, que absurdo, esse mundo onde vai parar? E isso era mais pelas pessoas mais velhas, né? De modo geral, acho que a cidade recebeu bem, né? Mas assim, nós nos tornamos assunto de conversa em toda e qualquer rodinha de conversa. Sim. Que tinha na cidade, né? No jornaleiro, nos salões de cabeleireiro, nos consultórios, nas escolas, enfim, a cidade inteira comentou, como foi comentário no Brasil. Mas a cidade tem essa história, né? Aconteceu aqui. Aí no cartório, assim, quando nós chegamos, tinha muitas pessoas também que estavam lá por curiosidade, para ver acontecer, né? Comentários diretamente para a gente, assim, não houve, eu não lembro de nenhum comentário negativo. O que teve muito é nas redes sociais, como todo e qualquer assunto polêmico, nas redes sociais ferve, né? Todo mundo aí realmente coloca as asinhas para fora, né? É um casamento, é uma realização pessoal, mas também é um momento político até, né? De afirmação das nossas lutas, né? E por isso, então, nós entendemos que tínhamos que dar uma grande visibilidade, a maior visibilidade possível. Por isso que nós concordamos, né? Quando o pessoal do Judiciário ligou para a gente, olha, vocês autorizam que a gente divulgue, que mande um release para toda a imprensa? Claro, por favor, ajude-nos a dar a maior visibilidade possível. São tantas e tantas pessoas LGBTs que devem viver da mesma forma como as outras pessoas, né? Como a gente falou aqui, nós temos os sonhos de um casal também, que um casal heterossexual tem, né? Então, por que o casal heterossexual pode viver esses sonhos e até realizá-los, e por que nós não, que também somos uma família, somos pessoas que nos amamos e não podemos realizar esses sonhos? Então, a história do casamento é uma história, eu acho que de todos os casamentos LGBTs, né, é uma história de amor, né, de afirmação, e é uma história política, né, uma história de cidadania, de luta política para conquistar direitos. Então, assim, estão de parabéns todos os casais, né, LGBTs que enfrentaram e que não tiveram vergonha e que estão se casando no dia a dia porque também estão contribuindo com a afirmação, com a luta e para a conquista dos direitos. Porque não basta a gente só conquistar direitos, a gente precisa poder viver esses direitos no dia a dia na sociedade, né? A homofobia existe muito forte, né? Continua matando, né? Continua fazendo pessoas LGBTs sofrerem, né? No mundo todo e no Brasil muito forte isso. Então também é reflexo de não temos uma lei que criminaliza a homofobia, cada vez mais parece que o Congresso vai regredindo mais e mais e mais. Então é reflexo também dessa sociedade preconceituosa que não protege a sua minoria. Essa questão também da sensibilização, de sensibilizar as pessoas, eu recebi no meu celular uma mensagem de um rapaz que não é gay não assumido, né? E que tinha muita dificuldade
no trabalho dele. E que no trabalho dele não se assumia, mas tinha muitas piadinhas de mau gosto. E ele sempre se sentiu muito mal com essas piadinhas. E ele disse que no dia do casamento, ficava lá numa TV de notícias o dia inteiro, né? E que o dia inteiro passava as notícias do casamento. E que ele nunca tinha se sentido tão bem no trabalho como naquele dia, porque os amigos dele teve que ouvir aquilo o dia inteiro, a história do casamento gay. E que toda vez que tinha a história, ele aumentava o volume, que naquele momento ele teve orgulho de ser gay. Ele mandou essa mensagem para mim no celular, conseguiu telefone, achou em algum lugar e conseguiu. Eu nem sei quem é, tal, né? Na época respondi, agradeci, chorei muito com a mensagem. Porque... Assim, eu vou falar da nossa família, por exemplo, a família do Luiz André em especial, o pai e a mãe dele, a irmã e os sobrinhos. São assim, eu posso falar qualquer coisa, porque sempre eu vou ficar emocionado em falar deles. Porque são assim, pessoas que me acolheram assim, sem qualquer discriminação, distinção de absolutamente nada. Minha sogra já tem, infelizmente, 5 anos que faleceu e foi uma perda, assim, irreparável para mim, né? Eu falo pelo Luiz André, mas para mim também foi muito grande, porque realmente, assim, foi uma mulher que ela estava, assim, junto com a gente, né? Em qualquer momento. Então, assim, sabe? Ela não ligava porque os outros falavam, sabe? Não estava nem aí. E estava toda semana no salão comigo, eu cuidando dela, fazia questão disso. Para mim era uma questão fundamental, né? Mas, assim, infelizmente ela foi, né? Ela nem teve esse momento do nosso casamento, mas eu tenho certeza que teve uma ajuda dela, né? Então, assim, falar para mim da família do Luiz André é falar da minha família também. E a minha família, né, meu pai, na época, meu pai estava morando comigo, na época do casamento, né? Mas o meu pai, ele é doente, ele tem Parkinson, né? Ele está começando com Alzheimer. Então, tinha uma certa dificuldade na questão física, né? Mas ele estava morando, então ele cuidou, ele brincava, ele falava isso aí mesmo. E a minha família, pela minha parte, tanto do meu pai como minha mãe, sempre foram umas pessoas assim que eu não posso jamais falar absolutamente nada. Quando nós vamos visitá-los lá em Guará, eles adoram o Luiz André, a minha madrinha, porque os meus pais são separados, então eu tenho um afeto maior com a minha madrinha, né, que foi responsável pela minha criação, minha e da minha irmã. E então ela adora o Luiz André, ela liga perguntando como que tá o Luiz André, e ele, tô com saudade, eu quero vê-lo, quando vocês vão vir? Então tem, sabe, então eu não tive problema nenhum desde quando eu me assumi gay, né? E realmente uma coisa que me emociona muito, muito mesmo é quando a minha irmã perguntou pro meu pai, que depois ela me perguntou, pai, e se o Sérgio tivesse se assumido quando ele estava morando com você, o senhor colocaria ele para fora? Eu jamais. Ele é meu filho, jamais eu faria isso com ele. Então isso me emociona, sabe? Quando ela falou isso pra mim, eu chorei muito, né? Engraçado que as pessoas que convivem com a gente, elas também mudam, né? Então, assim, as minhas clientes, as amigas, né? Falei, se seu marido como tá, né? Então, acaba sendo natural, né? Delas que convivem com a gente, antes as pessoas perguntavam, e o seu... E o Luiz André? E o Luiz André. Então, assim, e aí quando não sabe, né, o nome dele, perguntei, e o seu marido como tá?